Rapaziada, acabei de chegar da vila, tomei uma chuva desgraçada lá, tá uma chuva absurda aqui em Santos. Tomei chuva e passei raiva, né? Mais uma vez, passei raiva e mais uma vez o Santos decepciona o seu torcedor. Ó, eu quero deixar umas coisas muito claras nesse vídeo, porque parece que o técnico não entende, né? Parece que o técnico não entende que o Cavaleiro, ele tem que ser no máximo um reserva para entrar no segundo tempo. O Santos classificou contra o Remo e o Cavaleiro fez um jogo mais ou menos, porque o Santos, porque era o Remo, o time do Remo é muito ruim, certo? O time do Remo é horroroso. O time do Remo é horroroso. Por isso que o Cavaleiro fez um jogo mais ou menos. E ele jogou bem, principalmente depois da expulsão naquele jogo. Hoje que pegou um time mais forte, o cara não faz nada. O Cuca repetiu a escalação do último jogo e tava na cara que não ia dar certo. Tava na cara que não ia dar certo. Ah, mas deu certo contra o Remo. Dane-se, cara. Dane-se, é o Remo. É o Remo. Pegou um time melhor, essa escalação não deu certo. E tava na cara que não ia dar. Ele tinha que ter iniciado com o Rollraiser. Rollraiser no lugar do Cavaleiro. Porque o que aconteceu no primeiro tempo? Porque o jogo se resolveu no primeiro tempo, tá? O jogo se resolveu no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Santos perdeu todas as bolas no meio campo. E os dois gols do Atlético Paranaense aconteceram porque a gente perdeu a bola. As jogadas dos dois gols saíram porque o Santos perdeu a bola no meio campo. O Santos não conseguia controlar o meio campo em momento nenhum no primeiro tempo. Por que não conseguia? Porque não tinha um meia. Aí o Rollraiser, em 3 minutos, o Santos começou a tocar a bola. Assim, não criou quase nada, mas começou a tocar a bola, começou a controlar o jogo. Se esse jogo ficasse 0-0, a gente não estava na zona de rebaixamento. Cada ponto importa. Então o técnico tem que escalar certo. Não pode ficar inventando escalação. Se o Neymar não joga, é o Rollraiser. Se o Neymar joga, é o Neymar que tem que entrar. Não é o Cavaleiro. Se o Rollraiser não joga, joga o Neymar. Se o Neymar não joga, joga o Rollraiser. Outra coisa, o Santos não tem time para propor jogo. Não tem. Deixa Rollraiser. Por exemplo, quando o Neymar não jogar, deixa o Rollraiser e o Gabigol lá na frente. Rollraiser para dar os passes e Gabigol para finalizar. E monta 2 linhas de 4 atrás deles. Põe 3 volantes. Joga fechado. Ou monta uma linha de 5, põe 3 zagueiros. Põe o Luan Pérez para jogar na sobra. O Santos tem que jogar fechado. Porque Neymar e Gabigol não vão marcar, né? Então, o time todo tem que marcar. Mas Neymar e Gabigol não vão marcar. Então, assim, o Santos tem que montar um esquema que ajude os principais jogadores e que não fique tão exposto. Porque não adianta, gente. Ô, Cuca, não adianta. Cuca, o Santos não vai propor jogo, Cuca.
não vai propor jogo. Não tem como o Santos propor jogo. E não adianta você colocar 4 atacantes, que foi o que ele fez hoje, cara. Ele não colocou um meia armador. Esse esquema 4-2-4 não funciona. Então, então para começar o vídeo, são essas duas coisas. Quando o Neymar não jogar, joga o Rohrezler. Quando o Neymar jogar, Rohrezler vai para o banco. É isso que tem que fazer. E tem que montar o esquema. Joga fechadinho, com saída no contra-ataque. Por exemplo, pode até tirar o Gabigol. Põe o Rony para correr. Põe o Rony para correr. Faz 2 linhas de 4, deixa Neymar e Rony na frente. Ou quando o Neymar não jogar, Rohrezler e Rony na frente. Entendeu? Tem que achar solução para esse time, porque a gente não está podendo contratar. A gente não está podendo contratar. Estamos com transfer ban. O time é esse. Então, dentro desse time, o técnico tem que achar soluções. E tem que mudar o estilo de jogo. O Santos não propõe jogo, não adianta. Não adianta. Só se o outro time for muito ruim. O Atlético Paranaense joga assim, por que a gente não pode jogar? O Atlético Paranaense joga exatamente assim. Os caras não fazem questão de ter a bola. Hoje eles deram a bola pro Santos. Eles deram a bola pro Santos. A gente teve mais posse de bola hoje e não conseguiu criar nada. Por quê? Porque o Santos não tem time para propor jogo. Aí o Atlético Paranaense foi lá, em 2 escapadas de contra-ataque, fez 2 gols. Agora, esse Adonis é uma aberração de jogador. Esse cara custou 4 milhões de dólares. Sabe quanto custou o Viveiros, que fez 2 gols hoje? 5. 1 milhão de dólares a mais que o Adonis. O Santos contrata mal, gasta mal, e agora tem que ficar dependendo desses caras para resolver jogo. É preocupante? É preocupante. É desesperador? É desesperador. Mas eu continuo achando que o Santos não vai ser rebaixado. Agora temos a Sul-Americana, vamos pensar nesse jogo primeiro e depois a gente volta a pensar no brasileiro. Mas é isso, gente. O jogo se resolveu no primeiro tempo. O jogo se resolveu no primeiro tempo. Ou o técnico muda o time taticamente e muda o estilo de jogo, ou a gente está ferrado. Porque agora vai vir só pedreira. A partir de agora é só pedreira. Tanto em casa quanto fora. E outra, tanto em casa quanto fora, a gente tem que jogar fechado e saindo no contra-ataque. O que eu faria? Eu tiraria o Gabigol e colocaria o Rony. Que aí é um cara que pode correr, um cara que pode, sabe, botar velocidade no jogo, puxar contra-ataque. Então, porque do jeito que tá não dá, gente. Do jeito que tá não dá. A gente ainda não ganhou no retorno. A gente não ganhou no retorno ainda. Estamos com 22 pontos na zona de rebaixamento. O Inter tem um time tão ruim quanto o nosso e tá fora da zona. Por quê? Porque o técnico entendeu as limitações que o elenco tem. O elenco do Santos, mesmo com o Neymar, é um elenco fraco. E tem gente que reclama do Neymar ainda. O problema realmente é o Neymar. Hoje deu para ver que o problema é o Neymar, né? É ridículo, cara, é ridículo. Parte da torcida fala isso. Mas é isso, gente. O primeiro tempo foi uma aberração, sabe? Esse Adonis tem que sair. Põe o Alencar, zagueiro da base, junto com o Ananias.
Os dois já jogam juntos desde a base. Então tem um entrosamento, pode dar certo. Enquanto o Veríssimo não tiver, não põe o Adonis, Cuca. Põe o Alencar. Aposta no menino. Aposta na base, Cuca. É o que você tem que fazer, porque a gente não tem como contratar jogador. A gente não sabe nem quando que o transfer ban vai ser pago. Então, Cuca, se mexe, muda esse time, muda o estilo de jogo. O Inter fez isso e conseguiu pontos contra Flamengo e Palmeiras e saiu da zona de rebaixamento e se classificou na Copa do Brasil, jogando assim, jogando fechadinho, duas linhas de quatro atrás e saindo no contra-ataque. E o Santos tem que jogar assim. O Cuca errou na escalação, sabe? O Santos só toca de lado, toca e cruza, toca e cruza, e não cria nada, e não tem um lance de perigo, sabe? Não consegue fazer uma triangulação. Então as coisas têm que mudar urgentemente. Senão, a gente corre um sério risco, apesar de eu não achar que vai acontecer. Se continuar assim, a gente corre um sério risco do pior acontecer, né? Do pior acontecer. Eu ainda acho que não vai, mas se continuar assim, corre um sério risco. Agora, para terminar o vídeo, esse vídeo vai ser mais rápido, porque, pô, é domingo à noite, tá chovendo, sabe? Eu quero esquecer o Santos um pouco. Para terminar o vídeo, minha opinião sobre SAF. Vende o clube logo, gente. Vende o clube logo. Ah, mas é o Marcelo Teixeira, o presidente, que está negociando a SAF. Dane-se, dane-se. Nenhum presidente que entrar. Escuta o que eu tô falando para vocês. Aí é uma opinião minha. Nenhum presidente que entrar vai resolver. O Santos tem uma dívida de 1 bilhão. Isso não se resolve em 3 anos nesse modelo associativo que a gente tem. Não se resolve em 3 anos isso. A torcida do Santos não aguenta mais ficar na merda, ficar sofrendo. Os caras estão com 2 bilhões aí para aportar. Vende o clube logo. Resolve isso logo. E dá uma esperança para a torcida. Aí depois, se der errado, a gente vê. Muda de dono. O Botafogo não tá aí? Não tá mudando de dono? O Cruzeiro não mudou de dono? O Vasco não tá mudando de dono? O nosso clube não vai acabar, cara. Se um dono não der certo, vai vir outro e vai comprar. E assim vai. Mas o Santos tem que tentar ser um pouquinho mais profissional. Tem que ser administrado como uma empresa. E com esses caras aí, eu não estou falando só do Marcelo Teixeira. Eu estou falando de qualquer um dos candidatos. Olha o que o Ludovici prometeu hoje, cara. Ontem, né? Ele falou que quer trazer o Scaloni. O Scaloni para ser técnico do Santos. Ele acha que o cara vai aceitar o Santos nessa merda, nessa bagunça, devendo 1 bilhão, não podendo contratar? Ele acha que o cara vai aceitar um suposto, né? Um suposto projeto aqui? Não vai. Não vai. Vira a SAF logo. Vira a SAF logo e acaba com esse negócio de eleição. Porque não resolve. Não resolve. O último presidente decente que a gente teve foi o Laor. E já faz o que? Faz quantos anos que ele saiu? Ele saiu em 2013, cara. O Laor saiu em 2013. Faz 13 anos que o Laor saiu. Faz 13 anos, vai fazer 14 anos que o Laor saiu. Depois dele, a gente não teve nenhum presidente que preste. Então vira a SAF, gente. Vira a SAF. O Cruzeiro tá dando certo.
O Cruzeiro tá dando certo, sabe? O Bahia dá certo. Ah, mas o Bahia não tem resultado de campo. Não tem, mas dá certo. Dá certo. O Bahia luta para não cair? Não, não luta. Não luta. E o Santos comparado com o Bahia, não dá nem para comparar. O Santos é muito maior. Então, o, o comprador do Santos vai querer investir no clube, vai querer montar um time forte. Lá no Bahia não tem pressão, sabe? A torcida não faz pressão. Se ficar no meio da tabela ali, para eles tá bom. Agora o Santos não. No Santos o cara tem que investir. E, e qualquer comprador que adquirir o Santos vai querer investir no clube. Então, eu peço por favor, vendam o Santos. Vendam o Santos, porque ninguém tem capacidade para administrar isso aí. Ninguém. Ninguém. O Santos não tem um Bandeira de Melo, que nem o Flamengo teve. O Santos não tem um Paulo Nobre. Não tem. Não tem. Então vendam o Santos para a gente ter pelo menos uma esperança. Para a gente ter pelo menos uma esperança. Vende logo. Esquece, cara. Do jeito que tá, não tem condição. Porque vai entrar outro presidente aí, o que vai acontecer? Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Porque é sempre os mesmos caras que disputam a eleição, é sempre os mesmos caras que estão dentro do clube, então não adianta. Não adianta. Vende logo o Santos, pelo amor de Deus, cara. Vendam o Santos. É só isso que eu tenho para pedir. E quem tá contra, tá analisando errado, porque o cenário é esse. E não vai mudar. Assim, do jeito que tá, não vai resolver, não vai mudar nada. Então, para ter uma perspectiva de mudança, é só com a SAF. Tá? Essa é a minha opinião sobre SAF e esclarecendo aqui para vocês qual que é a minha opinião sobre SAF. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje e deixa seu like no vídeo e seu comentário. Um abraço.